Esses 20 momentos absurdos registrados em zoológicos e parques são tão inacreditáveis que, sem vídeo, ninguém acreditaria que aconteceram. Número 1. Macacos-aranha atacam visitante bêbado no Brasil. O Brasil é internacionalmente conhecido por sua impressionante biodiversidade e pela convivência próxima entre humanos e animais em muitos contextos, inclusive em ambientes urbanos. Muitas pessoas enxergam essa relação com respeito e admiração, mas às vezes o bom senso é deixado de lado e o resultado pode ser desastroso. Um caso emblemático aconteceu em 2011, no zoológico de Saracoba. Joy dos Santos, um mecânico natural de São Paulo, decidiu visitar o local após ter ingerido uma quantidade considerável de bebidas alcoólicas. Mais tarde, ele afirmaria às autoridades que não se lembrava de nada do que havia feito durante a visita. Mas as câmeras de segurança registraram toda a ação. Joy escalou uma cerca de segurança, pulou dentro de um lago artificial e começou a nadar em direção à área dos macacos-aranha. Esses animais, embora pequenos e ágeis, são extremamente territoriais e têm um comportamento agressivo quando se sentem ameaçados ou invadidos. Assim que ele se aproximou, um dos macacos pulou sobre seu pulso e começou a morder, enquanto o outro se agarrou ao seu ombro e mordeu com força o braço. A atitude dos animais foi uma resposta natural à presença de um intruso no espaço deles. Em meio à confusão e dor, Joy tentou nadar de volta, até que os funcionários do zoológico conseguiram intervir e o retiraram da água. As lesões foram sérias o suficiente para exigir atendimento médico hospitalar. Posteriormente, ele foi responsabilizado legalmente por negligência. O episódio não apenas repercutiu na mídia, mas também levantou discussões importantes sobre segurança em zoológicos e o quanto é fundamental respeitar os limites entre humanos e animais selvagens. Número 2. Família ignora regras de segurança e é cercada por guepardos. Safaris drive-thru são experiências emocionantes e populares ao redor do mundo, pois permitem que pessoas observem animais selvagens bem de perto. Tudo isso sem comprometer a segurança, desde que as regras básicas sejam seguidas. A principal recomendação nesses locais é direta e simples. Nunca, sob nenhuma circunstância, saia de dentro do veículo. Os animais são imprevisíveis e podem se tornar extremamente perigosos em questão de segundos. Ignorar essa regra pode transformar uma experiência mágica em um pesadelo real. Mas, em 2018, uma família francesa protagonizou uma situação de altíssimo risco no Bixie Bergen Safari Park, próximo à cidade de Tilburg, nos Países Baixos. Um vídeo gravado por outros visitantes mostra toda a cena. Pais e filhos saíram do carro tranquilamente e caminharam próximos a um grupo de guepardos que estavam descansando na relva. Inicialmente, os animais permaneceram deitados, observando com aparente desinteresse. Mas, de repente, eles se levantaram e começaram a circular em volta das pessoas. Era um comportamento clássico de caça. Os felinos estavam alertas, os corpos em tensão, os olhos fixos na família, sinais claros de que viam os humanos como possíveis presas. Percebendo o perigo, os membros da família entraram em pânico e começaram a correr de volta para o carro. Por milagre, conseguiram entrar e fechar as portas a tempo. Depois, os administradores do parque afirmaram que a família só sobreviveu por pura sorte, já que os animais poderiam ter atacado a qualquer momento. Apesar da presença de placas de advertência em várias línguas, inclusive francês, muitos ainda optam por ignorar as regras, colocando suas vidas em risco e desrespeitando o espaço dos animais. A situação deixou claro que essas normas não estão ali por acaso. Número 3. Gorila protege menino inconsciente após queda em recinto. Um dos episódios mais comoventes e surpreendentes já registrados em um zoológico aconteceu no verão de 1986, no Parque de Vida Selvagem Durrell,
localizado nas Ilhas do Canal, entre a Inglaterra e a França. Uma tragédia parecia inevitável quando um garoto de 5 anos, chamado Levan Merritt, caiu do alto de um muro diretamente dentro do espaço dos gorilas. Ele bateu a cabeça na queda e ficou inconsciente no chão, completamente indefeso. As pessoas que estavam no local entraram em desespero, esperando ver um ataque brutal acontecer. Afinal, gorilas são animais selvagens, fortes e territorialistas. Ninguém poderia prever o que viria a seguir. Mas, para surpresa de todos, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Um gorila macho imenso, chamado Jambu, aproximou-se do menino e assumiu uma postura protetora. Ele manteve os outros gorilas afastados e, num gesto inesperado de gentileza, passou a mão levemente pelas costas do menino, como se quisesse confortá-lo. Quando Levan acordou e começou a chorar, os gorilas se afastaram de forma pacífica, dando espaço para que os funcionários do zoológico entrassem e fizessem o resgate com segurança. O garoto foi retirado do recinto e, felizmente, não teve ferimentos graves. O caso virou notícia no mundo todo e mudou a forma como muita gente enxerga os gorilas. Além disso, levou à implementação de medidas de segurança mais rigorosas em zoológicos. Foi uma demonstração clara de que, embora perigosos, esses animais também são capazes de empatia e autocontrole. Número 4. Família tenta tocar crocodilo e mulher quase perde a mão. A busca pela foto perfeita já colocou muitas pessoas em situações perigosas, mas esse caso específico é um verdadeiro alerta sobre como a imprudência pode ter consequências sérias. Durante um passeio por uma área de floresta, uma família avistou um crocodilo aparentemente calmo, deitado próximo à margem de um rio de águas paradas. A princípio, o grupo manteve uma certa distância, tirando fotos do animal de longe. Mas, pouco a pouco, foram se aproximando, confiantes de que o crocodilo não representava ameaça. A situação ficou crítica quando uma das mulheres decidiu chegar ainda mais perto e tentou, de forma extremamente imprudente, tocar o animal. Foi nesse instante que o crocodilo reagiu. Num movimento rápido, ele avançou e abocanhou a mão da mulher com suas mandíbulas poderosas. O ataque foi tão súbito que ninguém teve tempo de reagir. O local virou um caos, com todos gritando e correndo em pânico. Apesar da gravidade, a mulher teve sorte. Conseguiu se soltar antes de ser puxada para dentro da água, o que provavelmente teria sido fatal. O episódio deixou claro que crocodilos podem estar imóveis por longos períodos, mas continuam alertas e prontos para atacar em questão de segundos. Crocodilos são predadores altamente eficientes, com uma força impressionante. A ideia de se aproximar de um desses animais por conta de uma foto não faz o menor sentido. É um risco de vida real, e esse caso mostrou isso com clareza. Número 5. Guia provoca crocodilo e quase é atacado diante dos turistas. Durante um passeio de observação de vida selvagem, um grupo de turistas estava a bordo de um barco, admirando um enorme crocodilo que nadava por perto. O grupo mantinha uma distância segura e o clima era de tranquilidade, até que o guia responsável pela expedição tomou uma atitude completamente irresponsável. Ele começou a chamar o crocodilo, fazendo sons como se estivesse tentando atrair um animal de estimação. Ignorando completamente o perigo, insistiu no chamado até que o crocodilo começou a se aproximar lentamente do barco. O animal deslizava pela água de forma quase silenciosa, mas com os olhos fixos nos ocupantes da embarcação. A tensão aumentava a cada segundo. O guia, ainda sem mostrar preocupação, tocou a superfície da água com a mão. A resposta foi imediata. O crocodilo abriu as mandíbulas, revelando fileiras de dentes afiados, e ficou a poucos centímetros do barco. A proximidade era assustadora. Bastaria um único erro para que o crocodilo puxasse alguém para dentro da água. Por um milagre, o ataque não aconteceu.
mas o susto foi suficiente para deixar todos conscientes do risco que correram. O episódio serviu como um lembrete de que, mesmo pessoas treinadas, como guias de turismo, podem cometer erros graves. Quando se trata de animais selvagens, o respeito e a cautela devem sempre vir em primeiro lugar. Número 6. Panda ataca homem que queria impressionar mulheres. Quando ouvimos a palavra urso, logo pensamos em perigo. Mas, por algum motivo, pandas costumam ser vistos como dóceis e inofensivos, o que leva algumas pessoas a baixar a guarda. Em 2016, no zoológico de Nanchong, na China, esse mito foi quebrado. Um homem chamado Chen quis mostrar coragem diante de duas mulheres que estavam com ele. Para isso, teve a brilhante ideia de invadir o recinto do panda gigante chamado Meiling. O animal dormia tranquilamente, mas Chen pulou a barreira e começou a chamá-lo, tentando chamar atenção. Ao ser acordado, Meiling reagiu instintivamente e atacou. Agarrou Chen com suas garras, que lutou para se soltar até conseguir fugir. Ele foi levado para a avaliação médica, mas, por sorte, não sofreu ferimentos graves. Mais tarde, ele admitiu à polícia que fez aquilo para impressionar as acompanhantes. O episódio mostra que mesmo animais com aparência dócil, como os pandas, ainda são selvagens e perigosos. E que manter distância é sempre a melhor escolha. Número 7. Mulher pula em tanque de ursos polares em Berlim zoológicos seguem normas rígidas de segurança com cercas, placas de aviso e barreiras para manter visitantes longe de animais perigosos. Mas, mesmo assim, há quem simplesmente ignore tudo isso. No dia 13 de abril de 2009, uma mulher de 33 anos invadiu o recinto dos ursos polares no zoológico de Berlim. O mais chocante, ela fez isso durante o horário de alimentação dos animais e com os funcionários do zoológico por perto. Primeiro, entrou na água e parecia tranquila, nadando calmamente. Mas logo a situação se tornou dramática. Um dos ursos a atacou. Os funcionários jogaram uma corda para resgatá-la, mas, ao tentar sair, ela escorregou e caiu novamente, sendo atacada mais uma vez. Na segunda tentativa, conseguiram puxá-la para fora. Ela precisou de cuidados médicos intensivos. Esse caso reforça como atitudes irresponsáveis podem se transformar em situações de risco de vida em segundos. Número 8. Homem tenta converter leões e é atacado. Os leões não são os maiores felinos do mundo, mas certamente estão entre os mais perigosos, fortes, rápidos e imprevisíveis. Entrar no recinto deles sem proteção é pedir para ser atacado. Em 2004, um episódio incomum aconteceu no zoológico de Taipei, em Taiwan. Um homem pulou dentro da área dos leões gritando frases religiosas. Disse que queria converter os leões ao cristianismo e que Jesus os salvaria. A princípio, os animais o ignoraram. Mas, quando ele insistiu, os leões reagiram e partiram para o ataque. Os funcionários agiram rapidamente, usando jatos d'água e equipamentos de tranquilização para afastar os animais e resgatar o invasor. Ele teve apenas ferimentos leves, segundo relatos, porque os leões haviam se alimentado há pouco tempo. Depois, foi constatado que ele sofria de distúrbios mentais e se via como uma espécie de Daniel bíblico. O incidente mostrou que, muitas vezes, a sorte pesa mais que a prudência, o que nunca deveria ser o caso quando se trata de segurança com animais selvagens. Número 9. Homem pelado mergulha com tubarões em aquário. Milhares de pessoas visitam aquários por parecerem locais seguros e controlados, ideais para observar animais marinhos de forma tranquila. Mas nem todo mundo respeita as regras. Em uma noite, um homem entrou em um aquário como qualquer visitante, se misturou à multidão e, de repente, tirou a roupa e pulou dentro do tanque dos tubarões. O público ficou em choque. Crianças gritaram. Muitos temiam que ele fosse devorado ali mesmo. Um tubarão nadou bem próximo dele. Ainda assim,
Ele parecia relaxado e até indiferente ao perigo. A equipe de segurança correu e gritou para ele sair, mas ele fez ainda pior. Deu um mortal de costas e mergulhou novamente, sorrindo, como se estivesse se divertindo. Depois de alguns minutos, saiu da água por conta própria e foi embora sem ser detido no local. Por política interna, os funcionários não podiam usar força. Horas depois, a polícia o prendeu e descobriu que ele havia cometido outro crime naquela noite. Fosse por imprudência ou por influência de álcool, suas atitudes colocaram em risco a própria vida e a de outros. E provaram que esse tipo de comportamento não tem nada de aventureiro. É pura irresponsabilidade. Número 10. Gorila cospe nos visitantes após se irritar com flashes. Em um zoológico da China, uma cena inusitada pegou todos de surpresa e arrancou risadas, além de um certo constrangimento. Um gorila, aparentemente incomodado com os flashes constantes das câmeras e com pessoas acenando para ele o tempo todo, resolveu se expressar de forma bem direta. Enquanto a multidão observava, tirava fotos e ria, o gorila subiu em uma plataforma, olhou para os visitantes e cuspiu. O projétil atingiu em cheio algumas pessoas. Houve gritos, risos nervosos e muita surpresa. Uns se afastaram rapidamente. Outros ficaram parados, sem acreditar no que tinha acontecido. Mas não parou por aí. O gorila desceu e começou a caminhar ao longo do vidro, atraindo ainda mais atenção. Enquanto alguns consideraram o ato grosseiro, a maioria caiu na gargalhada. O episódio serve de lembrete de que animais, mesmo em cativeiro, continuam reagindo ao nosso comportamento e que provocá-los pode render respostas bem inesperadas. Número 11. Panda bloqueia saída e derruba cuidadora no chão. Muita gente pensa que pandas são apenas fofinhos e inofensivos, mas um episódio no zoológico de Chongqing, na China, mostrou que não é bem assim. Em um vídeo que viralizou, uma tratadora aparece tentando sair do recinto quando o panda Ding Ding simplesmente se deita no caminho, bloqueando a saída. A cuidadora tenta empurrá-lo com delicadeza, mas o panda reage de forma inesperada. Ele se agita, agarra a mulher e a derruba no chão. Durante alguns segundos, parece que ele vai morder ou ferir sua mão de verdade, deixando os visitantes que assistiam à cena em pânico. A funcionária se debate e tenta se soltar, até que consegue escapar e sair do cercado. Mais tarde, o zoológico confirmou que ela não sofreu ferimentos graves. O incidente reforça que, mesmo animais considerados fofos, como os pandas, ainda são selvagens e podem agir de maneira agressiva. Aproximar-se demais deles, mesmo sendo cuidador, sempre envolve riscos. Número 12. Cuidadores brincam perigosamente com ursos zoológicos. Costumam adotar rígidos protocolos de segurança. Mas nem sempre a linha entre coragem e imprudência é clara. Em uma gravação surpreendente, cuidadores de um zoológico aparecem correndo dentro de um cercado, com ursos logo atrás. A princípio, parece que eles estão fugindo dos animais, mas, na verdade, era parte de uma rotina diária. Eles estavam alimentando os ursos e interagindo com eles. Os profissionais correm, pulam e até alimentam os animais diretamente da mão. Tudo dentro do cercado. Em um momento, um deles chega a tentar oferecer comida diretamente da boca, colocando-se a poucos centímetros das garras e dentes do urso. Embora a cena mostre a confiança e experiência da equipe, também deixa claro o quão tênue é a linha entre controle profissional e um possível desastre. Ursos são extremamente fortes e imprevisíveis, e mesmo cuidadores treinados não estão livres do perigo. Número 13. Tigre tenta atacar cuidador pelas costas. Algumas lições são aprendidas da forma mais assustadora. E foi isso que aconteceu com um funcionário do zoológico de Moscou, durante um momento que parecia rotineiro. O cuidador estava do lado de fora da jaula de um tigre branco, aparentemente tranquilo, sem perceber que o animal
o observava com atenção. O tigre, em silêncio, se aproximou com movimentos lentos e firmes, como se estivesse caçando. Seus olhos fixos e o corpo encolhido mostravam que ele estava prestes a atacar. A pessoa que filmava percebeu o risco e tentou alertar o cuidador, mas já era tarde demais. No instante em que o homem se moveu, o tigre saltou com força total, garras estendidas e mandíbula aberta. Por sorte, uma barreira de vidro o impediu de alcançar o cuidador. Após bater no vidro, o tigre parou por um momento e se afastou. O episódio deixou claro: aquele não era um momento de brincadeira, era caça. E se não fosse o vidro, a história teria terminado em tragédia. Número 14. Leão ataca criança ao perceber que ela virou de costas. Uma regra essencial ao se aproximar de leões: nunca lhes dê as costas. Um menino escapou por pouco de um ataque graças a uma barreira de vidro resistente durante uma visita a um zoológico no Japão. Animado, o garoto correu até o vidro da jaula para ver o leão mais de perto. O animal, ao vê-lo, se abaixou lentamente, movendo o rabo e mantendo os olhos fixos nele. Parecia apenas curioso, mas o comportamento rapidamente se transformou em postura de caça. Assim que o menino se virou para voltar, o leão avançou a toda velocidade e se chocou violentamente contra o vidro. O impacto assustou todos à volta, menos o menino, que não entendeu o que havia acontecido. Funcionários disseram depois que o ataque foi, em parte, brincadeira, mas o instinto predatório era claro. O garoto saiu ileso, mas o momento foi um lembrete do quão rápido um predador pode agir e da importância das barreiras protetoras nos zoológicos. Número 15. Girafa persegue jipe durante safari no Quênia. As girafas são vistas como animais calmos, quase majestosos. No entanto, durante um safari na reserva Masai Mara, no Quênia, um grupo de turistas descobriu que elas também podem ser imprevisíveis. Enquanto o grupo andava tranquilamente em um jipe, uma girafa começou a encarar o veículo com insistência. De repente, ela disparou em direção ao carro. O motorista acelerou para evitar o contato, mas o animal continuou a perseguição, se aproximando cada vez mais. A girafa chegou a ultrapassar o veículo e se posicionar na frente dele. Em um determinado momento, o motorista teve que fazer uma manobra brusca para desviar do animal e evitar um choque. Por sorte, ninguém se feriu. Mas a situação provou que, mesmo os animais mais tranquilos da natureza, podem se sentir ameaçados e reagir de forma agressiva. Respeite as barreiras, siga as orientações e admire esses seres incríveis sempre à distância segura. Qual desses momentos te deixou mais impressionado? Já viveu alguma situação num zoológico que ninguém acreditaria se você contasse? Compartilhe nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!